E aí, meu pessoalzinho, eu sou o Unifrido e sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos. Primeiramente, desculpa o áudio se estiver meio zoado, é que eu botei o celular aqui, tô gravando com o celular, não com o mic hoje. Pra mostrar que esse cenáriozinho da biblioteca acho que fica showzinho, né? O vídeo de hoje vai ser sobre as melhores leituras do ano. Foi um ano que eu não li muito livro, eu esqueci de botar vários no Scooby, data, coisa, mas foi bem corrido porque eu me mudei também para São Paulo, mas foi um ano que eu li muita coisa boa. Esse top 10 tá muito legal. Então, sem mais enrolação, vem pro vídeo. Vem pro vídeo. Beleza, galera, vamos começar então o top 10 com um livro que não é tão bom assim, mas ele me agregou muito, que é o livro Carta às Suas Amiguinhas, né? Que são cartas que o Lewis Carroll, criador de Alice no País das Maravilhas, escrevia para as amiguinhas dele. Para quem não sabe, o Charles, né, que é o Lewis Carroll, criador de Alice no País das Maravilhas, ele, além, né, de ser um exímio escritor e professor, ele dava aula de matemática, se não me engano, ele gostava de tirar fotos, ele era fotógrafo também. Inclusive as fotos dele são muito bonitas. Mas no que ele mais se destacou foi em fotos de garotinhas. E muitas vezes garotas nuas. Tipo crianças mesmo, meninas. E aí aqui a gente tem ele conversando, trocando cartas com amiguinhas dele. E umas são bem tensas mesmo. Mas algumas são bem legais, como essa que tá aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver, que ele escrevia como se fosse charadinhas, sabe, palavras que as crianças tinham que adivinhar o que era. Então já exercitava a lógica, né, das amiguinhas dele. Mas não tem nada aqui, tipo, que crucifique ele, nossa, que tenso, esse cara é um pedófilo. Não, galera. Eu acredito veementemente que esse cara era tipo um Michael Jackson, assim, ele tinha uma síndrome fortíssima de Peter Pan, ele gostava de brincar com as crianças e estudava melhor com meninas. Aí esse livro foi importante para dissecar isso, né, esse mistério dele, e eu não sabia que esse livro existia. Quando eu fiz o meu vídeo sobre Alice no País das Maravilhas, sobre Lewis Carroll, na verdade, vai estar passando nos cards, eu encontrei esse livro, resolvi comprar e ele é bem interessante. Só que muitas vezes maçante, por mais que ele seja pequenininho aqui, porque são só as cartas dele, sem nenhum comentário, nada. É só as cartas dele jogadas. E aqui na capa e aqui atrás tem a fotinho da Alice, né? Que inspirou a Alice no País das Maravilhas. Mas não tem nenhuma carta dele pra Alice aqui, o que me decepcionou um pouco. Mas enfim, esse cara escrevia muito bem. Então, por isso que tá aqui em décimo. Vamos ao próximo agora. Agora vamos falar de um livro que eu não sabia que ia ficar tão baixo no ranking assim, apesar de estar no top 10, né? Que é Amityville, do Jane Anson. Esse livro eu fiz resenha aqui no canal. Eu tirei, inclusive eu tava com essa camisa aqui. Coincidência, né? E é um livraço que eu adorei, eu dei 4 estrelas, se não me engano. Enfim, o livro se passa em Amityville, numa casa mal assombrada até então, né? São relatos reais que aconteceram isso. Apesar de que a história é muito controversa, falam que o advogado lá dessa família disse que foi tudo uma invenção deles, só que os filhos odeiam o pai deles porque eles falam que foi o pai deles que invocou espíritos pra, tipo, tentar conseguir prestígio em cima disso, só que mesmo odiando o pai deles, eles nunca desmentiram nada do que aconteceu lá, então é muito estranho isso, essa relação que eles têm, essa família. O padre, que não se sabe até hoje que padre, né, que relatou as coisas aqui, pelo menos eu não descobri, mas a história é muito legal, é como se tu estivesse lendo um artigo de jornal, assim, vai te elencando tudo certinho, os dias que eles passaram, relata certinho aqui, e eu gostei bastante desse livro. Um horror muito legalzinho para quem quer ingressar no gênero, então fica aí a dica. Vamos ao próximo livro. Aqui, meu primeiro livro do ano, se eu não me engano, foi esse aqui, que é Felizmente o Leite, do Neil Gaiman. Cara, esse livro é muito legal, é um livro infantil, que é a história de um pai que saiu para comprar leite para os filhos, ou pro filho. Não lembro se é um só agora ou se são dois. São dois, ó. Não sei se dá pra ver aí, se tá focando. Um livrinho todo ilustrado, tu lê ele num dia se tu quiser.
Eu aproveitei ele bastante, acho que eu demorei uns 3 dias pra ler. Tipo, fiquei vendo, assim, imaginando, tudo é muito legal essa história. Então, tipo, é uma história de um pai contando pros filhos dele, dando a explicação do porquê ele demorou tanto pra comprar leite. Então ele inventa um monte de coisa, ou será que não inventa? É que tá, muito legal, muito show. Quem gosta de livros infantis aí, vai adorar essa história. Fica a recomendação de Felizmente o Leite. Dei 5 estrelas lá no Scooby. Em 7º lugar temos aí A Floresta das Árvores Retorcidas, de Alexandre Calari. Livraço, muito bom, fazer uma resenha completa aqui ainda no canal. Terminei de ler ele hoje, mas teve um ainda que eu li depois desse que tá no ranking também, galera. Então esse foi o meu penúltimo livro do ano, né? E essa história aqui, cara, pra quem gosta de Lovecraft, é sensacional. O Alexandre Calari, pra quem acompanha Pipoca Nanquim, que é um canal no YouTube especializado em HQs, livros, etc., cultura pop no geral, fala que se inspirou, obviamente, no Lovecraft, até a criatura aqui dessa história é uma criatura do Lovecraft. Cara, ele se inspirou muito mesmo, velho. Cara, parece realmente, não vou dizer que, tipo, é a narrativa do Lovecraft, não. Mas ele seguiu fielmente, assim, sabe? Eu vou falar isso na resenha do livro em si, mas eu senti o tempo todo como se fosse o próprio Alexandre Calari que estivesse me contando essa história aqui, porque parece... A narrativa do livro dele parece muito com o jeito que ele fala nos vídeos, então achei muito legal isso. Livro que eu não consegui parar de ler. Eu virei 3 noites lendo esse livro aqui, então ele é muito bom mesmo. Só hoje eu acho que eu li umas 100 páginas dele para terminar logo, porque eu não aguentava mais esperar. Ele é um livro que ele começa muito bem e ele vai numa crescente, sabe? É muito legal mesmo. E, velho, ele é cheio de clichê proposital, faz muitas vezes dar risada, sabe? Então, é muito legal esse livro. Dei 4 estrelas e meia porque eu vi, tipo, tem uns probleminhas de continuidade. Na real, uma cena só que meio que me incomodou, que ele tá de... fala que ele tá de calça de moletom e depois fala que ele tá de calça jeans. E daí, tipo, como é que isso passou pela revisão? Mas, enfim... gostei muito desse livro. Vou ler os outros livros do Alexandre Calari, com certeza. E em 6º lugar, não podia ficar de fora, né? Ultra Carne, do César Bravo, livraço que eu dei 5 estrelas lá no Scooby. Muito legal a premissa dele, que na disputa entre o céu e o inferno, nós somos o prato principal. É um livro sobre inferno, diabos, demonologia, um assunto, cara, no terror mais batido que tem. E é uma história completamente original e ela é muito boa. São 4 contos que se interligam aqui. E eu gostei muito dos 4, principalmente do terceiro, que é a história do Marcos. Isso aqui, tipo, velho, a história do Marcos eu li em 2 dias, assim, muito rápido. Eu adorei demais. E, inclusive, para nossa próxima posição, vocês já devem saber o que vem por aí. Outro do César Bravo, tô falando de VHS, livro que ele lançou esse ano. Cara, esse livro eu não conseguia parar de ler. Enfim, eu tive pesadelo com esse livro. Eu não lembro ao certo como é que foi o pesadelo, mas eu lembro que tinha a ver com o livro em si, com o livro físico. Tinha a ver com locadora também. Eu só lembro de ter acordado suando frio e tal, aquela sensação de pesadelo. Inclusive eu tive um pesadelo hoje também, porque eu li A Floresta das Árvores Retorcidas. Olha, não teve nada a ver com o livro. Não, na real teve. Mas enfim, até anotei ideias pra escrever um livro que ficou bem legal, pesadelo, muito show. E aqui, velho, aqui são 17 contos, se eu não me engano, que se passam na cidade de Três Rios, em São Paulo, uma cidade fictícia, o Castle Rock do Stephen King e aos redores dali. Então é muito legal. Situa geograficamente onde é o lugar, te mostra passagens de jornais, cara, te deixa muito dentro da história da cidade. É muito legal mesmo essas histórias. Tudo parece que tu realmente tá vendo. Cada conto é uma fita de terror de VHS, sabe? Das antigas. Então eu gostei muito, cara. Esse aqui me conquistou e é um dos livros mais bonitos da minha estante também. Olha que livro lindo, cara. Um VHS. Então fica aí minha recomendação também, Verdadeiras Histórias de Sangue, do César Bravo. E em 4º lugar, muita gente vai discordar de mim, vai falar que esse tinha que estar no 1º lugar, mas enfim, vocês vão ver como tá esse top 3, tá difícil mesmo. Em 4º lugar nós temos It,
A Coisa. Calhamaço aqui, com mais de 1.100 páginas, livraço que eu adorei muito, tipo, eu terminei de ler ele e no outro dia ia lançar o filme, daí já fui ver o filme também, não gostei muito do filme, da segunda parte, eu gostei mais do primeiro, que é eles pequenininho, mas enfim, filme legalzinho, e o livro então nem se fala, cara, é muito bom esse livro, eu recomendo todo mundo a ler, todo mundo que gosta de livro de terror, cara, não se assusta, isso aqui passa rapidinho. É um dos melhores livros do Stephen King, na minha opinião. Criação de personagem, ambientação. Bom, olha o tamanho disso aqui. Ele é muito bom mesmo. E também a gente tem o Pennywise, né? O que dizer desse vilão, né, cara? Pennywise é muito massa. Então, It é um livro que dispensa apresentações, todo mundo já conhece. Eu dei 5 estrelas pra ele lá no Scooby também, porque ele é muito bom, muito bem fechadinho. Não me senti entediado lendo nenhuma parte dele, olha o tamanho disso. Enfim, é um livro que acho que muita gente vai deixar aí nos comentários que devia estar no primeiro lugar, mas vamos agora ao top 3. Em terceiro lugar, a gente tem aqui o que seria o meu top 1 se eu não tivesse lido recentemente os 2 primeiros livros. Macunaíma, do Mário de Andrade. Esse livro aqui é incrível. Deve ter muita gente com preconceito a respeito desse livro, porque a gente estuda ele na escola e eu sei que é chato o método de ensino de literatura no nosso país. Infelizmente é assim mesmo. Mas deem uma chance para Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Esse livro é muito legal, gente, muito legal. É o que eu gosto de comparar ele com Alice no País das Maravilhas. Só que esse é o Alice no País das Maravilhas para adultos e brasileiro. Então aqui a gente vai ter a história do Macunaíma, um herói sem nenhum caráter, que ele realmente é um herói sem nenhum caráter. Não tem como se apegar o Macunaíma, ele é muito chato, cara. Ele é muito aquele cara ele é muito aquele tipo de pessoa que sempre dá o jeitinho brasileiro pra tudo. Enfim, é uma crítica incrível com pegadas tupi, aqui com muita linguagem tupi. Então, se tu for familiarizado com isso, já tem estudado alguma coisa, tu vai tirar de letra muita coisa, mas tem muita coisa difícil aqui também. Eu, como tô escrevendo um livro, né, sobre mitologia brasileira, digamos assim, sobre mitologia tupi, folclore brasileiro, eu já estava familiarizado com a maioria dos termos aqui, mas muita coisa também passou batido porque eu não sabia o que significava. Mas enfim, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, merece estar nesse top 3, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Em segundo lugar, é um livro que vocês vão provavelmente ver no meu top de todos os anos, é o meu livro de cabeceira, é o meu espelho, né? O espelho da minha alma, esse livro aqui. Eu amo muito esse livro, que é o livro dos 5 Anéis, do Miyamoto Musashi. Cara, eu sempre tento ler alguma coisa desse livro todo dia, depois de fazer algum tipo de meditação sobre o que ele quer passar pra gente. Esse livro, eu vou fazer um vídeo ainda só pra ele, porque ele é incrível. Como eu já disse, é meu livro de cabeceira, é o livro que eu tento aplicar a estratégia que ele passa na vida real. Ele vai falar sobre a escola de esgrima que o Miyamoto Musashi fundou. E esse foi um livro que ele escreveu quando ele se isolou em uma caverna e ele estava prestes a morrer. Então ele fez tudo muito tipo naquele embalo assim. É a última coisa que eu vou fazer na minha vida. Deu 1 mês depois de ele escrever isso aqui, ele morreu. Então não teve tempo dele revisar, ele só entregou na mão do aprendiz dele e a gente não sabe se o aprendiz dele fuçou alguma coisa aqui, mas eu acredito que não. Ele parece ser bem autêntico mesmo e é um livro para tu aplicar os ensinamentos dele como metáforas na vida real, tentar passar para a vida real, assim como é a Arte da Guerra do Sun Tzu e o Príncipe. Mas esse aqui é o que mais me cativa, é o meu favorito, eu sempre tô lendo ele, sempre que possível eu tô lendo ele. Mesmo seja tipo passagens na internet, pego o PDF dele, dou uma folhada quando tô precisando, esse livro me faz muito bem. Então vocês vão ver ele muito aqui no canal. E em primeiríssimo lugar a gente tem outro livro do Stephen King. Esse livro eu peguei ele para ler hoje e eu li mais de 200 páginas dele, gente. É sério. Sobre a escrita. Para quem é escritor, isso aqui é um tapa na cara, ele te ajuda muito, cara. Nossa, sem palavras foi esse livro, eu não conseguia parar de ler. Tem uma parte, tipo, ele começa a contar toda a história dele sobre ser um escritor, desde quando ele começou, as primeiras coisas que ele escreveu quando era pequeno. E aí ele foi crescendo, ele se casou e ele era muito pobre e as coisas só davam errado na vida dele.
E aí, tipo, tu vai acompanhando, tipo, ele enviando a sua história pra ser publicada em revista. E aí ele escreve Carrie e joga no lixo. A mulher dele pega do lixo, porque ela foi reciclar o lixo. E viu aquelas páginas ali, daí, só pode ser coisa do Steve. Lê e fala assim, termina essa história. Essa história é muito boa. E daí ele fala, mas eu não sei nada sobre ser mulher. E daí ela fala assim, não, deixa que nisso eu te ajudo. Se tu tiver alguma dúvida, me pergunta que eu vou te ajudar. E aí assim nasceu a carreira do Stephen King. Ele vendeu os direitos primeiramente desse livro por $2.500, que é pouco, né, lá nos Estados Unidos, na primeira tiragem. E aí depois o cara ligou pra ele e falou, a gente tem um contrato de 50 aqui com a editora. Então a gente acabou de vender os direitos de Carrie por $400 mil. Parabéns, você está com $200 mil. Imagina, daí ele contando de como foi essa experiência, como ele contou pra mulher dele isso, sabe? Ele com as mãos nos ombros dela, e daí quando ele conta isso pra ela, ela olha pra espelunca que eles moravam num lugar que eles pagavam $90 por mês de aluguel. Então imagina o lugar. Daí ela olhou pra aquilo e ela desabou, começou a chorar, e ele junto. E, cara, daí eu até nessa parte eu fechei o livro, porque senão eu ia começar a chorar também. Mandei a mensagem pro Edu, pro meu irmão, né, bem motivacional, porque nós dois somos escritores e tal. Daí não tem como não me ver aqui, né, eu, obviamente, numa situação muito melhor que o Stephen King hoje em dia, mas, tô aqui lutando pelo meu sonho, num lugar completamente desconhecido por mim, que é São Paulo. Eu, um gurizinho do interior, do Rio Grande do Sul. Tô aqui, tipo, com a minha mulher também, a gente lutando pelos nossos sonhos, não tem como se emocionar. E daí ele vai te ensinando sobre ser um escritor. Ele, na real, não tem como ensinar isso, mas ele te passa alguns macetes, te passa uns exercícios para tu fazer também, te dá exemplos de coisas. Sobre algo que eu sempre falo também, ele fala aqui, que é sobre usar retórica na escrita, que é um negócio que eu não gosto, ele também não gosta. Assim, só quem é escritor sabe, só quem leu sabe, só quem viveu sabe. Então, isso aqui, pra ler 200 páginas num dia, eu só não li esse livro ano passado, que eu comecei a ler ele, eu li até a página 60, não, menos 40, sei lá, eu parei de ler ele, porque teve um dia que eu tava lendo ele, e aí a minha namorada tava fazendo cosplay e ela cortou a mão. E tipo, começou a jorrar sangue da mão dela. Daí eu fechei o livro, fui lá, ajudei ela e tal. Imagina o desespero na hora. E aí nunca mais abri, velho. Simplesmente esqueci, e aí hoje eu peguei e comecei a ler e 200 páginas voando, cara. Que livraço, muito bom. Top 1 do ano, com certeza. Obrigado, Stephen King, você é um mestre. Então, pessoalzinho, espero que todos vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa o like se tu curtiu. Se inscreve no canal se tu não é inscrito. A gente tenta trazer vídeos de segunda a sábado. Galera, isso é muito trabalhoso pra gente. E quem puder, ter condições aí de pagar, nem que seja R$2 por mês, seja membro aqui do canal, vai nos ajudar muito, vai nos motivar demais a continuar esse nosso trabalho. E mais do que tudo, vai nos ajudar aí a continuar com os nossos projetos de escrita, mesclando com os vídeos aqui do YouTube, que tá bem difícil. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, vamos trocar uma ideia por lá, pode ser? Então sempre que me manda alguma coisa sobre livros, sobre escrita, leitura, eu sempre respondo, tá bom? Então, mas é isso, eu vou ficando por aqui, longos dias, belas noites e